Bom, acho que deixar claro, né? Depois que eu voltei da minha lesão que eu tive no jogo do Flamengo, eu nunca consegui atingir o meu nível, né? Por vários motivos, né? Enfim, são coisas internas e a gente às vezes tem que respeitar o nosso corpo também. Em relação à permanência, eu não posso prometer que eu vou ficar, porque, como eu sempre falei em outras entrevistas, em vários momentos do ano, são três partes, né, que tem negociações. Tem o Corinthians, tem o Maicon, mas tem o Shakhtar. E eu não sei o quanto o Corinthians está disposto, o Corinthians tem uma dívida, eu tenho que entender tudo isso, eu tenho que entender o lado do clube. O Duílio sabe a minha vontade, todos sabem a minha vontade, mas eu não posso dizer que eu vou ficar ou não, porque já não depende mais do jogador Maicon, e sim do Shakhtar, dos valores que o Shakhtar vai pedir, dos valores que o Corinthians tem para investir. Tem várias situações que o clube tem que manusear, né? Tem o Yuri, tem o Balbuena, então são coisas que a gente não pode prever, nem tem que ver com o tempo. Vamos ver o que o Corinthians já começou uma conversa com o Shakhtar, pelo que eu entendo, mas eu não sei os valores, eu não sei quanto o Shakhtar está pedindo, eu não sei quanto o Corinthians quer investir. Agora com um mês Enfim, de é uma coisa que eu tenho que pré-temporada igual na respeitar. Europa não Não vai adianta ter falar mais minha desculpa vontade ou de não, porque já não calendário ano que depende vem, mais de mim, né? né? Depende do Sempre Shakhtar reclamaram de aceitar as tempo e agora propostas, o tem Corinthians querer tempo. investir, ver qual é a prioridade para o ano que vem, já que vai vir um treinador novo. O Corinthians tem que entender qual é a prioridade, qual é o sistema que quer jogar. De repente, o sistema do novo treinador não encaixa com o Michael, então vai fazer um investimento que talvez não faz sentido. É tudo isso que o clube tem que pensar. E em relação ao Michael, eu sempre desejei as melhores coisas para o Corinthians, sempre respeitei o Corinthians. A minha vontade de voltar foi muito clara quando eu voltei esse ano, e a minha permanência aqui, sempre falei, foi minha casa, sempre foi, sempre será. Agora a gente tem que respeitar as decisões dos clubes. São dois momentos de duas lesões graves. Individual? Uma muscular, enfim, no treino, né? Que você sentia alguma coisa, depois teve no treino, depois foi chutar uma bola, o cara pôs a solada. Balanção que você faz aí, por favor, do seu olho. Não, cara, eu acho que é difícil falar, né? Você fala duas lesões que me tiraram por muito tempo depois que eu não consegui mais retomar meu ritmo por diversos motivos, né? O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito intenso, a gente joga e jogo atrás de jogo, a gente não tem tempo nem de recuperar. Enfim, eu, eu fico bem triste porque não era o ano que eu queria, já deixei claro isso numa outra entrevista que eu dei. Eu faço o balanço que foi um ano que aconteceu muitas coisas na minha vida, não só no Corinthians, né? Vindo uma guerra, volto pro Corinthians e as coisas não funcionam. É triste, mas eu tenho que aceitar isso, né? Acho que a única certeza que eu tenho é que o ano que vem vai ser bem diferente, eu vou fazer de tudo para ser bem diferente, né? Eu voltei pro Corinthians sem fazer uma pré-temporada, fiquei quase 6 semanas sem treinar, e aí eu volto, depois de 4 treinos, eu tô jogando na Bolívia 45 minutos, e depois já encaro o Botafogo, e a sequência vai indo, e aí às vezes o músculo não aguenta, né? A gente não se preparou para a rotina, né? Meu campeonato no Shakhtar era diferente daqui do Brasil, eu sabia disso, tentei voltar para ajudar o clube, mas infelizmente não foi da forma que eu queria. Mas também faz parte, a gente tem que. Eu sou um servo, eu tenho que acreditar nos planos de Deus. E eu sei que ele preparou esse momento para mim, né? E às vezes, pro ano que vem ser um ano de glória, de bênçãos. E eu tô agarrado nisso. Acho que o ano que vem vai ser bem diferente, eu vou fazer para ser diferente. Primeira lesão, eu sei qual foi o motivo de eu ter a lesão, né? Não cabe a mim falar aqui quem errou, quem deixou de errar, mas eu sei onde foi o motivo. E o segundo foi uma felicidade, eu nunca vou tirar no pé de uma dividida. Tenho quase 11 anos de clube, nunca tirei o pé, e não ia ser num jogo de Libertadores que eu ia tirar o pé, enfim. Uma infelicidade que me atrapalhou o restante do ano. Ô, Michael, eu queria que você falasse, você sempre foi muito identificado com a torcida, né? Como foi, você sempre foi muito identificado com a torcida aqui, né? Como foi sua preparação para o jogo de hoje, sabendo que pode ter sido sua última vez aqui na Neoquímica Arena? Lembro que em 2000, quando você saiu em 18, você se emocionou e tal. Eu queria saber como que você está se sentindo agora. Cara, pode ser como pode não ser, né? Eu, cara, eu tô. Esse ano aqui foi um ano extremamente difícil. Eu só queria estar jogando e terminar o ano jogando. Eu acho que, independente. Claro que a gente queria o resultado, a gente queria muitas coisas esse ano, mas eu, particularmente, só queria terminar a temporada jogando. Sempre me identifiquei com a torcida porque fui nascido e criado aqui e eu sei o que eles pedem e eu tento entregar o máximo, né, nos jogos, enfim. Infelizmente, esse ano foi um ano difícil, um ano que as minhas últimas temporadas não foi dessa forma, e infelizmente essa foi, cara. Não foi uma coisa que eu quis, eu não quis vir pro Corinthians para me lesionar, não é uma coisa que a gente procura. Nenhum jogador de futebol gosta das lesões, mas infelizmente acontece. A gente tá ali, tá, tá, tá apto a elas, né? Elas podem acontecer a qualquer momento. Infelizmente aconteceu em momentos que não me permitiram recuperar mais, até porque finais, semifinais e decisões de brasileiro.
E a gente tem que entender também, né? Às vezes não é o que a gente quer, mas é o que a gente precisa passar para no futuro a gente escolher as coisas boas. Uma das respostas falou sobre dívida. Só para esclarecer, a dívida é com você, do Corinthians com você, do Corinthians com o Shakhtar, do Corinthians tinha uma dívida numa das suas respostas. Falei Fiz, Mike. Você falou o Corinthians tem uma dívida e aí não depende só de mim, porque agora sou eu, já o clube. O clube tem uma dívida, não é comigo. O clube tem uma dívida do estádio, enfim, das coisas. Não. O Corinthians nunca tem nada. Não, nem pro Shakhtar, nem nada. Não. Não, o Corinthians tem a dívida deles, mas não com o Maicon, tem a dívida que o clube está tentando pagar para... Enfim, a gente sabe tudo isso. E é por isso que eu falei dessa dívida. Não é com o Maicon, não é com o Shakhtar, não é com ninguém, é só essa dívida que o clube tem. As lesões que tanto te comprometeram essa temporada, tem algo que o atleta possa fazer para evitar, para diminuir, ou é uma infelicidade, azar, ele não tem como evitar? Cara, minha primeira lesão, eu venho de seis semanas quase parado por conta da guerra, volto do Shakhtar e eu começo a treinar no Corinthians. Em 4 dias eu tô jogando na Bolívia. Eu não fiz uma preparação para jogar os jogos, a sequência que a gente teve, mas eu me deixei disposto, vim pro Corinthians para ajudar, eu queria estar jogando, mesmo não estando preparado. Todos fizeram uma pré-temporada, eu não fiz, eu fiz uma pré-temporada no Shakhtar e depois eu fico 6 semanas sem fazer nada. Quer dizer, trabalhando, mas não é jogo, não é treino, não é diferente. Enfim, e depois aí bala jogos atrás de jogos, eu venho de um campeonato que não é como o brasileiro, não tem tantos jogos. Enfim, foi uma série de coisas, de fatores que me atrapalharam e eu sei onde foi os erros, tanto meu, quanto do clube, quanto todos, né? Todo mundo erra quando tem uma lesão. Enfim, essa questão foi um erro geral, mas eu sempre me deixei disposto, eu sempre quis, nunca pedi para me tirar de jogo, mesmo estando com risco ou não de lesão, porque eu sempre, na minha primeira entrevista, falei que eu queria ajudar o clube e eu propus fazer isso. Infelizmente a lesão veio, né, e a segunda lesão foi uma infelicidade de um jogo que é uma Libertadores, cara, eu nunca vou tirar o pé de uma dividida. Infelizmente eu podia ter feito várias coisas, mas no jogo, cara, é Libertadores, é quartas de final, não posso pensar que vou ter uma lesão num lance daquele. Se você pegar a minha história no Corinthians, teve diversos lances como aquele, eu nunca me lesionei. Infelizmente, nesse ano, é isso que tinha que acontecer, isso que aconteceu. Eu fico triste porque eu vim para entregar muito mais e só consegui em determinados momentos, depois não me consegui me recuperar mais por diversos motivos. Mas enfim, é o que eu tinha que passar esse ano. Eu fico triste por não poder ajudar, mas eu também não pude fazer muito mais pelas questões das lesões. Mas, por favor, você tendo na sua apresentação, eu te fiz uma pergunta, se o 18 de abril era o dia guardado na tua memória, naquela batida de pênalti no Allianz. Você disse que sim, é a memória que você guardava sendo jogador do Esporte Clube Corinthians Paulista. Você permaneceu metade de uma temporada depois de vir do Shakhtar. Ela ainda é a imagem que você atrela ao Maicon, jogador do Esporte Clube Corinthians Paulista? Ainda é aquela final do Paulistão lá no Mar? Cara, é porque a gente conseguiu um título, né? Eu acho que quando a gente consegue um título com a camisa do Corinthians é sempre as coisas que marcam, né? Eu tenho o jogo do Boca como um jogo muito especial para mim, porque é todo um contexto, eu nunca tinha feito gol em Libertadores, é uma marca do meu retorno. Infelizmente eu não consegui apresentar muito mais jogos como daquela forma. Aquele era um Michael que eu queria que a torcida lembrasse nessa minha passagem e depois eu não consegui ser por conta das lesões, por conta de diversas coisas. Mas eu tenho que aceitar também as coisas que aconteceram esse ano, né? Eu tinha muitos planos no Shakhtar e por conta de uma guerra eu tenho que voltar e tinha muitos planos do Corinthians e por conta das lesões não aconteceram. Eu fico triste, mas é o que eu tinha que viver esse ano. Vamos ver aqui, que o Cássio tá para vir aqui. Não, eu não posso dizer nada por conta, tem uma negociação, né? O clube entrou em contato com o Shakhtar para ver os valores, para entender como seria essa situação. Mas não depende só do Michael, né? Eu já falei algumas vezes, são 3 partes, né? O Corinthians, o Michael, mas tem o Shakhtar e eu tenho que entender quanto que o Shakhtar quer e quanto o clube está disposto a investir. E eu tenho que aceitar qualquer das decisões, tanto que o clube, o Corinthians tem que pensar no Corinthians, não no Michael, né? Acho que o Corinthians tem as suas prioridades, e eu entendo completamente, até pelo ano que eu tive, foi um ano difícil. Mas eu tô ciente que eu tentei dar o meu melhor, é por isso que o clube acho que quer ficar comigo, né? Eu sempre entreguei o que o clube pede, a torcida pede, né? Eu sempre, mesmo lesionado, eu fiz de tudo para estar ativo no clube. Infelizmente, não pude em diversos momentos, mas seguimos para o ano que vem, vamos ver o que vai acontecer, né? A gente tem que respeitar as decisões dos 2 clubes e depois entra a parte do Maicon, que é a mais fácil. Tá,